Capítulo 6. A bondade de um Goblin. Parte 3. Uma semana depois do inesperado encontro com Kim e o Rin. Primeiro. Da presa que ele recebeu de presente. Saidin conseguiu criar 4 lotes de poções. Um para fortalecer a constituição de quem consumisse as poções. E os outros 3 com efeitos curativos e regenerativos. Ele guardou o primeiro para si mesmo. Usaria quando saísse em caçadas. Mas o resto decidiu vender. Ele já estava farto desse estilo de vida em uma caverna. Mas com seu atributo de manipulação de energia agora com 8 pontos, tornou possível manter a forma humana por pelo menos 80 minutos diários. Saidin decidiu que era adequado. Então compraria uma casa próxima da província de Gangwon. É claro que, como se esperava do lugar conhecido como paraíso para as atividades relacionadas a monstros, o preço exorbitante da terra no local perdia apenas para a capital, Seul. Garantindo que, mesmo se ele começasse a trabalhar no mesmo momento, ainda iria demorar muito até que pudesse comprar uma. Qualquer que tenha sido o caso. Atualmente Saidin estava diante de um prédio chamado Casa da Alquimia, que possuía um leve aroma de ervas e estava cheio de sons borbulhantes de produtos químicos fervendo em suas panelas. Embora houvesse menos de 3 casas da alquimia existindo em qualquer grande metrópole, essas organizações extremamente raras eram os únicos lugares onde a administração do processo de verificação, atribuição de notas, bem como a distribuição de poções criadas pelos alquimistas, poderia acontecer. Mas, embora fosse verdade que eram difíceis de se encontrar, para alguém como Saidin, que vivia literalmente dentro das fronteiras da província de Gangwon, procurar uma dessas chamadas casas de alquimia foi bastante simples. Devido à sua contínua sobrevivência intrínseca ligada àquelas existências relacionadas aos monstros. Mesmo se usasse o suposto manto preferido dos alquimistas e ficasse com o capuz puxado, para combinar com sua aparência. As ações de Saidin para pesquisar curiosamente o ambiente revelaram facilmente que ele era um completo noob nesse tipo de coisa. Talvez exista algo em que eu possa ajudá-lo? Um empregado aproximou-se educadamente e perguntou depois de ver como essa pessoa estava se comportando. Estou aqui para vender poções que criei. Mas ainda não vendi nenhuma. E não tenho nenhuma fama. Ainda é possível? Ah. Sim. Claro. Por favor. Poderia me seguir? Não importava qual território ou nação. O número de alquimistas era sempre inferior ao de magos. Consequentemente, eles eram tratados como um dos recursos humanos mais valiosos do mundo. E, embora houvesse essa semelhança com um novato exalando de Saidin, suas palavras e sua postura eram, sem dúvidas, de um alquimista real. De modo que o empregado se assegurou de ser cortês enquanto o guiava. Saidin prontamente encontrou e sentou-se em uma cadeira próxima. Ele esperou nervosamente enquanto ficava de olho no relógio. Mas logo o funcionário sentou-se diante dele com um tipo de documento. Este é o formulário de inscrição. O processo de verificação terá início depois que você escrever o nome da poção e seus efeitos aqui. Quando o produto for comprovadamente livre de efeitos colaterais e sua eficácia medicinal estiver verificada, uma nota será atribuída de acordo com a força da poção e, depois, ela poderá ser vendida no mercado. As poções preparadas pelas mãos habilidosas dos alquimistas desfrutavam de uma demanda muito maior do que a oferta poderia suprir. Aquelas poções emergenciais normalmente disponíveis,
vendidas nas lojas de monstros. Fabricadas em massa com pedras de mana de 10º grau. Não poderiam sequer ser comparadas em termos de desempenho e qualidade geral. E a popularidade que as poções preparadas por um alquimista famoso desfrutavam era tanta que os compradores em potencial tinham de fazer uma reserva com muito tempo de antecedência. Estranhamente, não era o nome do alquimista que atraía a atenção, mas sim o das próprias poções. Era porque os alquimistas amavam o anonimato e acreditavam que esconder a verdadeira identidade do público era uma questão de virtude profissional. Então a única rota disponível para exibir suas habilidades era através da prática de criação de poções. Então, os alquimistas escolhiam meticulosamente nomes adequados para suas criações e não hesitavam em gastar cada neurônio e cada grama de seus talentos para melhorar seus produtos. É claro que o rumor nas ruas era de que, para aqueles famosos alquimistas que já tinham alcançado sucesso e eram conhecidos por todo o mundo, eles poderiam se dar ao luxo de trabalhar diretamente com os mestres das ordens de cavaleiros e o COR do mundo corporativo. Se você quiser manter sua identidade em segredo, por favor, marque essa caixa aqui de anonimato. Saidin anotou sem pressa suas palavras no formulário de inscrição. Para os efeitos da poção, cura e regeneração. De repente, o corpo do funcionário tremeu devido ao choque que teve ao olhar de relance para o que Saidin estava anotando. Quando Saidin olhou para ele de forma interrogativa, o empregado coçou a nuca e deu uma desculpa tímida. Ah! Minhas desculpas. É porque a regeneração é um efeito bastante raro. Para ser sincero, você não quis dizer recuperação regenerativa das feridas? Normalmente, uma poção será classificada como de um grau intermediário inferior mesmo se os efeitos regenerativos não forem muitos. Além disso, há também um efeito de cura. Hahaha. Enquanto não houver efeitos colaterais, esta poção será classificada como de grau alto. Certo. Muitas ordens de cavaleiros e hospitais ficaram preocupadas com a escassez de itens de grau alto recentemente. Então essa é uma ótima notícia. Saidin mostrou um pequeno sorriso ao empregado. Ele sabia que não haveria nenhum efeito colateral na poção, já que uma palavra superficial como perfeição não era suficientemente boa para descrever as habilidades de um Goblin Elite, capaz de combinar os ingredientes e o pó da presa do tigre dentes de sabre em uma precisão cirúrgica. Terminei o formulário. Ah! Obrigado. Apenas por dúvida. Você trouxe uma amostra da poção? O funcionário perguntou para Saidin após o formulário ser entregue. Bem, ao invés do que você chamaria de amostra, eu tenho o produto pronto aqui comigo. Saidin pegou uma garrafa de vidro cheia da poção no bolso de seu manto. Uma luz azul clara emitida pelo líquido fez com que a área ao redor do recipiente brilhasse suavemente. Naquele momento, o empregado ficou completamente sem fala. Depois de uma longa ponderação provocada pela beleza indescritível da poção, a única coisa que ele pôde fazer foi engolir a saliva a contragosto. Não havia como um alquimista novato conseguir inventar um remédio que tivesse tanto o efeito de cura quanto o de regeneração. Mas não poderia haver dúvida sobre esse líquido azul claro, que emitia um brilho incrível. Mesmo sem testes. Mesmo sem atribuir um grau. Isso só podia ser descrito como uma poção de cura e regeneração. Isso? Por favor. Espere um momento. O funcionário reconheceu rapidamente o item como um com o qual não estava qualificado para lidar.
O valor de uma poção com efeitos de cura era maior do que de qualquer outra variedade de poções. Obviamente. Pessoas que viviam trabalhando com a luta contra as ondas de monstros. Caçadores e cavaleiros. Bem como civis que ocupavam posições arriscadas. Consideravam essas poções um tipo de necessidade básica. Desculpe. Mas eu não tenho muito tempo. Infelizmente. Ele não podia mais perder tempo. Então Saidin levantou-se para sair. Vendo isso, o empregado entrou em completo pânico e rapidamente agarrou os ombros de Saidin, fazendo-o sentar novamente. Espere. Espere. Espere um pouco. Por favor. Apenas um momento. A gerente vai. O empregado estava desesperado. Na verdade, as casas da alquimia eram organizações que passavam por um estresse extremo, manchadas pela cor da competição acirrada em busca de produtos robustos, para estar em uma boa posição e receber uma assistência financeira. As 20 e poucas casas da alquimia espalhadas por todo o país estavam empenhadas em uma sangrenta guerra de resultados. E a questão de qual poção saía de qual casa, localizada em qual província, ditava o ponto mais importante na obtenção de melhores resultados. Na situação em que uma poção de qualidade era colocada à venda, a casa ocuparia uma posição mais favorável nas disputas mesquinhas e inevitáveis entre as ordens de cavaleiros e as outras várias instituições que quisessem a poção para si. Era por isso que o empregado foi inflexível ao tentar manter Saidin. Mas ele manteve uma resposta firme. Você não precisa de mais do que algumas gotas para fazer a verificação. Então eu deixarei 3 delas. Não deve haver problemas para eu retornar em uma data posterior aos testes. Sim. Sim. É verdade. Mas espere. O selo. Você já carimbou seu Jijan 1 no formulário? Os alquimistas que desejavam permanecer anônimos eram gerenciados através de seus Jijangs. Então, embora a maioria dos funcionários não soubesse o nome nem o rosto de um alquimista, eles ainda podiam dizer quais poções eram fabricadas por cada pessoa. Sim. Já. Eu também vi um número azul no formulário. 30.437. Esse número indicava que esse era o 30.437 graus pedido para essa casa da alquimia em particular. Vendo que havia menos de 1.000 variedades de poções no mercado, não havia uma necessidade real de perguntar quantos aspirantes a alquimistas tinham de provar o desespero durante os processos de classificação e verificação. Sim. Nesse caso, por favor, prometa que virá nos visitar mais tarde. Que você retornará até nós. O empregado curvou-se e gritou em voz alta. Foi alto o suficiente para soar por todo o local e fazer com que todos os olhares se concentrassem nele. Mas para aqueles que sabiam como as casas da alquimia atuavam por trás dos panos, era apenas mais um dia de trabalho normal 2? Ah. Sim. Bem. Você tem um frasco para eu colocar as amostras? Diante dessas palavras, o funcionário rapidamente se moveu em busca de um frasco para amostras. Saidin deixou a casa da alquimia depois de pingar exatamente 3 gotas dentro de um frasco de vidro minúsculo. O centro da cidade estava cheio de todos os tipos de sons. Conversas de pessoas que estavam passando misturavam-se com os vários barulhos da cidade. Saidin achava difícil se adaptar depois de ter acostumado com o silêncio das montanhas. Mas mesmo nessa confusão de sons, havia uma voz que atraía seus ouvidos. Cavaleira Qin Yu-Rin.
Faltam apenas 2 semanas para sua cerimônia de ascensão a cavaleira de nível altíssimo. Como você está se sentindo agora? O som saía de uma televisão holográfica de pulso, que estava em exibição em uma loja de eletrônicos. A projeção mostrava uma entrevista realizada por um repórter com Kim Il-rin. Nada mal. Sim. Ah. Haha. Ah. É assim mesmo? Claro. Hahaha. Nada mal. Hahaha. O repórter podia apenas tentar disfarçar a situação complicada em que tinha acabado. Diante da resposta curta e desconfortável, então deu várias risadas desajeitadas. Sai-jin sorriu levemente enquanto assistia. Ele sabia por que ela agia assim. Afinal de contas, algo sobre uma fobia de câmeras ou algo do tipo foi mencionado. Então, vamos para a próxima pergunta. Ah. Sim. Depois de ter sido escolhida como a número 1, a mais bela cavaleira por todos os homens, você pode nos dizer como se sente? O repórter esqueceu do resto de sua pergunta momentaneamente quando foi encarado pelos olhos infinitamente claros de Il-rin. Pode ter sido apenas um olhar comum, mas o rosto bonito dela parecia muito mais extraordinário do que realmente era. Obviamente. Nada mal também. Não? Ah. Não. Espere. Isso é. O que foi isso agora? O repórter finalmente conseguiu abrir a boca e ficou com ela aberta por uns 2 segundos. Até que sua mentalidade de profissional voltou à tona e ele rapidamente avançou para outra pergunta. Ah. Isso mesmo. A senhorita Il-rin pode nos esclarecer sobre qual é seu homem ideal? É só que todos os cavaleiros homens escolheriam a senhorita Il-rin como a parceira ideal. Entende? Um homem ideal. Sim. Sim. Il-rin pensou profundamente por um momento antes de mostrar um lindo sorriso. Foi rápido, mas belo o suficiente para atingir não apenas a projeção, mas também toda a rua que rodeava a loja com um brilho. O repórter ficou sem palavras novamente. Il-rin começou a responder com um sorriso deslumbrante ainda em seu rosto. Eu prefiro homens parecidos com goblins. Sim. O que você quer dizer com isso? Só quis dizer que precisa ser inteligente e gentil. Em outras palavras, um goblin que é gentil e habilidoso. Ah. O repórter acabou interpretando suas palavras como algo irreal. Tipo, nenhum homem é ideal para mim. Ou algo assim. Sim. Claro. Obrigado por suas respostas sinceras. Como esperado da mais jovem cavaleira de nível altíssimo. As qualidades para seu parceiro ideal são realmente únicas. Mas Sai-jin era diferente. Ele ficou lá olhando para a imagem de Kim Il-rin por um longo tempo. Um sorriso enorme em seu rosto. Antes de resolver entrar na loja. Bem-vindo. Ah. Sim. Quanto é aquela televisão holográfica de pulso? Oh. Espere. Isso funcionará até mesmo dentro de uma caverna ou nas montanhas? Enquanto os empregados da Casa da Alquimia eram em sua maioria especialistas que desistiram de trilhar o caminho da alquimia. O papel dos gerentes só podia ser ocupado por verdadeiros alquimistas. Um alquimista tinha que ter um mínimo de 3 poções registradas na lista de mais vendidas para abrir uma casa da alquimia ou para tomar a posição de aprendiz de um mestre. A alquimista elfa negra Azeline
que subiu à posição de gerente de casa da alquimia aos 31 anos. Estava com uma expressão ilegível em seu rosto enquanto examinava a amostra de poção entregue pelo misterioso viajante de mais cedo. Rei! Por que eu estou olhando para isso? Inferno! Isso nem precisa de verificação. No mínimo, é de grau médio. E, no máximo, de grau alto. Faz algum tempo desde que eu vi uma poção tão clara e brilhante. E como um idiota! Você mandou o cara que inventou isso embora. Dizendo que precisava fazer um teste? Minhas desculpas. Não tenho nenhuma desculpa apropriada. Oh? Bem. Pelo menos. Com ele deixando uma amostra para trás. A possibilidade de fazermos negócios é bastante alta. Então não precisa se desculpar. De qualquer forma. Como se chama? Ah. Isso é um pouco estranho. O empregado deu uma olhada hesitante no formulário de inscrição que Saidin tinha escrito. Mas no final, leu em voz alta o que estava escrito no papel. A bondade de um Goblin. Esse é o nome da poção.